dizer, enfim, tá? Aí eu costumo brincar o seguinte: se os meus antepassados esperassem o momento certo, nós ainda estaríamos no tronco, tá? Estaríamos no tronco, porque nunca é o momento certo, tá? Principalmente aqui, ok? Nunca é o momento certo, ok? Se os negros fossem pensar, poxa, mas a gente vai sair daqui, para onde a gente vai? E aí, quando é que a gente vai morar? E como é que nós vamos comer? E quando eu ficar grávida, como é que eu vou fazer? E quando meu filho nascer? E quando meu marido ficar doente? E quando eu morrer? Se eles fossem pensar em tudo, estariam no tronco até hoje. Tá? Se a princesa Isabel pensasse, pô, mas eu vou libertar esse povo, e daí? O que vai acontecer comigo? Será que eu vou continuar como princesa? Será que vamos botar para fora? Ela pensou com certeza, mas era a coisa certa a fazer. Então foi feito. Tá? Então, muitas vezes, nós não nos permitimos fazer algo porque a gente aprendeu assim. Oh, mas você vai fazer isso? Nossa, e se não der certo? Tá, é um risco. E se eu ficar aqui também não der certo? Ok? Então, a gente precisa aprender a se permitir um pouquinho. E hoje, o que a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai trabalhar? A gente vai bater um papinho com quem conhece um pouquinho, entre aspas, tá? Um pouquinho o que vai falar, um pouquinho mais do que a gente, tá? Porque a gente só aprende quando conversa com outras pessoas. O ser humano só aprende em contato com outros seres humanos. Então, cada vez que eu me fecho no meu quarto, cada vez que eu me fecho na tela, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou me limitando. Tá? Não são as pessoas lá fora que não me dão oportunidade. Eu não quero ter oportunidade porque eu não quero me expor. Então, é algo que eu preciso tratar. É alguma coisa que está acontecendo comigo e eu preciso tratar. E a minha empresa é o meu reflexo, certo? Quando a minha empresa está muito mal, eu preciso ver o que está acontecendo comigo, tá? Então, eu entro num, como que a gente vai dizer? Eu entro num parafuso. Eu estou mal porque minha empresa está mal, a empresa está mal porque eu estou mal, e assim as coisas só vão piorando, ok? Até que a gente chegou na questão de saúde mental das empresas, ok? A saúde mental nas empresas é importante para o funcionário? Sem dúvida, ninguém discute isso. Mas o empreendedor também precisa cuidar da saúde mental. Se eu não cuidar de mim, eu vou cuidar de quem? Tá? Se eu não estou bem, como é que eu vou querer que as pessoas à minha volta estejam? Tá? Então, assim, é o óbvio que precisa ser dito. Ok? O óbvio que precisa ser dito. Então, nós vamos falar um pouquinho, 10 minutinhos, não mais que isso. Por quê? Porque se todo mundo respeitar o tempo, vai ter tempo para todo mundo, vai ter tempo de sobra, que é o que nós queremos. Então, primeiro a gente vai bater um papinho, conversar um pouco, aí depois a ideia é que todo mundo que está aqui possa se apresentar. Isso é a rodada de negócio. Possa se apresentar, dizer o que faz, o que vende, com o que trabalha, para que as pessoas interessadas possam entrar em contato, ok? Então, a gente vai começar assim, 10 minutos agora, e depois a gente vai chamar novamente, ok? Por quê? Para a gente poder entender, pensar e fazer perguntas. A gente vai começar com um amigo que eu nunca lembro o título dele, mas ele já disse que está tudo bem. Cabo Chiquinho, pode ser, por favor? Jesus. Não foi combinado isso, hein, Paulo? E 9. Tem que perguntar para ela o que é que eu vou falar, porque não foi combinado. Você vai falar o seguinte, tá? Nós vamos falar o seguinte, Cabo. Nós sabemos que as empresas, as pequenas empresas, costumam fechar com menos de 2 anos. Assim. Certo? Isso é um dado, todo mundo sabe disso. Costuma fechar com menos de 2 anos. A questão é a seguinte: por que o meu emocional afeta a minha empresa? Pode ser? Pode. Responde isso pra gente? Jesus amado. Bom dia a todos e todas, né? Bom dia. É bom encontrar pessoas aqui que a gente conhece, lembra do rostinho, né? Às vezes nem dos nomes a gente consegue guardar tudo. Eu estava falando para uma dupla quântica aqui, né? O Paulo e a Paula. É uma dupla digital hoje, né? Não é mais analógica, né, Paulo? Eu já estou a caminho dos 90 anos, então a gente esquece muita coisa. Mas primeiro eu quero agradecer a Miriam, é uma amiga querida,
eu estava ali pensando, aí estava marcado para falar agora, porque eu tenho um outro compromisso. Se a gente encontrar com a Miriam na rua, com aquele monte de sacola pendurada, né? Para cima, para baixo, a gente falar assim, pelo amor de Deus, quem é essa mulher, né? Aí, de repente, quando você para conversar, tanto no podcast, quando você para conversar numa roda de negócio, ou em tantas outras conversas que já tivemos, aí você vai descobrir realmente quem é a Miriam. Daí por que ela saiu do tronco, não é? Como ela acabou de falar aqui. Que é justamente essas falas, não é? O meu bisavô me ensinou, meu avô, é isso que a Miriam falou. E nós estamos aqui justamente para falar disso, como ela mesma disse, né? Então, essa mulher é um gênio, é minha ídola. É minha ídola. Quando você tem dúvida de alguma coisa, de algum negócio, de alguma tecnologia, você tem que procurar a Miriam, porque ela vai saber. E aquilo que ela ainda não viu, como a irmã da IA, né? Ela vai pesquisar por que é irmã, né? Ela não quer saber da tecnologia, ela quer ver por que colocaram irmã, né? Mas muito bem, eu sou, e quando eu falo eu sou, isso me remete a algum tempo bíblico, né? E a gente volta lá a Moisés, quando ele sobe a montanha e se depara, né, com aquela salsa ardente, porque ele já não aguentava mais, com aqueles 40 mil pessoas, né, querendo achar um lugar, quando Deus manda ele, vai que eu vou te encaminhando, né? E eu me lembro disso, quando fala eu sou Francisco Alves, né? Eu sou o Cabo Chiquinho, né? Eu sou... Quando Moisés está ali, que pergunta, falou, poxa Senhor, mas como que eu vou dizer para aquelas pessoas, quem és tu? Fala que eu sou o que sou, né? Então, e quando a gente fala, eu sou essa pessoa que está interessada em novas tecnologias, em novos amigos, em novas concepções de vida, eu sou, né? Então, eu sou psicanalista clínico, eu atendo num consultório ali na Rua Doutor Trajano, uma clínica que chama Cório. Eu encontrei minha amiguinha aqui, que a gente já fez alguns cursos junto, né, a doutora, muito tempo que eu não a via. Então eu atendo lá, eu sou psicanalista clínico e a gente vivencia justamente isso, não só de pessoas individuais, mas de pessoas como empresa. E é certo isso que a Miriam acaba falando, a gente monta uma empresa e hoje com essa questão da digitalização, né, da tecnologia nova, as pessoas acabam sendo dispensadas. E acaba sendo dispensada porque o dono tinha alguns desvio mental, muitas vezes. Porque é aquela questão do pagar imposto, do querer ganhar, do querer montar uma empresa e se crescer e acaba não chegando nisso. E aquele que saiu, que foi mandado embora, com aquele monte de conta, às vezes o filho para cuidar, a casa para pagar, o carro que está financiado, fala, puxa vida. Aí vem o desespero, aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem a angústia. E é isso que precisamos, como disse a Miriam, levar isso para as empresas para dizer, olha, vamos conversar com seus funcionários, seus colaboradores, e vamos ver se ele não tem algum problema pessoal, individual, que ele já arrasta dentro da sua formação de personalidade. Porque a gente cresceu, como disse a Miriam, e aí? Quais são as culturas familiares que a gente traz? Quais são os traumas? Quais são os conflitos? O que a gente vivenciou? E eu sempre digo que, como psicanalista, a gente encontra muitas pessoas no consultório que dentro da formação da personalidade ou do caráter, como diz tantos outros, né, clínicos, filósofos, nós formamos esse caráter e essa personalidade até os 6 anos, é muito pouco tempo. Do 0 aos 6 a gente forma a nossa personalidade, o que eu vou ser quando crescer. E dos 6 aos 12, a gente forma a nossa identificação, né? Com quem eu quero me identificar? Com meu tio, com meu avô, com meu vizinho, com meu parente, com o Paulo que é tecnológico, não é? Com quem eu vou me identificar? E às vezes essa identificação, elas são tortuosas, né? Porque de repente eu tenho uma família que o pai chega bêbado, bate na mãe,
O pai chega bêbado, dá tiro para cima, bate no vizinho, bate no meu irmão mais novo, mais velho. Enfim, é uma papúrdia, né? A vida familiar. E essa criança, essa nossa criança, traz isso para a vida. E quando a gente vai para uma empresa, né? Aí começam os problemas. Quando a gente vai para a nossa vida conjugal, aí a gente traz os nossos problemas. O menino, que às vezes tem uma identificação com essa mãe, vai querer uma mulher que faça tudo para ele. E começam os problemas também aí conjugal. Então é dentro dessa métrica, né, que eu acho muito interessante, Miriam, esses encontros, né, que de repente tem algumas falas dentro desses pilares todos que vocês irão discutir aqui, que é conhecimento. Puxa vida, eu fui no encontro com a Miriam e o Francisco falou alguma coisa que eu não tinha tanto conhecimento. Olha, o Paulo falou alguma coisa que eu não tinha tanto conhecimento. E assim sucessivamente. Hoje eu atendo numa empresa que o Paulo tem, que é a TV Cidade. Eu atendo junto com o Paulo Eduardo, que muitos de vocês aqui conhecem, antigão, né? Que é um prazer enorme estar com ele lá, aprendendo, né, do que é falar para o público. É um professor de 50 anos de rádio, né, e de TV. É tanto que, olha só como o mundo é pequeno, né, uma bola, né, Lídia? Quando chegar meu tempo você já fala. Já fiz, ó. O Paulo Eduardo, nós somos amigos há muito tempo, acho que desde que ele veio para Limeira. Eu era polícia na época, e ele tinha um programa na TV Jornal. E eu ia lá com meu violãozinho, o Paulo abria, dava uma abertura para me cantar, né? Porque cantava naqueles Alegria dos Bairros, né? E ganhei alguns festivais que ele fazia. E a gente ficou com essa amizade. Passou o tempo. Quem conhece, já ouviu falar da banda Pé de Passagem aqui? Todo mundo? O Chiquinho está entregando muita idade. Foi ontem mesmo. Então, se você tocou nessa banda, você tocou uma música que chama-se Eu Quero Te Amar. Sim. Então, e essa música de quem é? Acho que sua, né? Minha. Né? Então, essa música é uma música que foi escolhida pelo Lino, pelo Vagnão, na época, né, com uma pilha de letras de música que tinha numa pasta. Eles estavam fazendo alguns festivais aqui na região e não tinha música para gravar. E daí eu levei ele, o Paulo Eduardo, em São Paulo, que tinha um programa Laços de Amizade, uma TV que tinha em São Paulo, TV Gazeta, e eles ganharam esse festival. E qual foi a música escolhida? O Quero Te Amar e o Amanhã. E é sucesso até hoje. Hoje, às vezes eu vou em São Paulo, aqui, eu ouço essa música tocar. Agora imagina, um menino que veio lá do Nordeste, né, de Pau de Arara, né, vem para São Paulo, conhece um cara que é igual o Paulo Eduardo, né, faz algumas coisas junto, e essa música, no festival, eu acabei dando parceria com o Paulo Eduardo. Então a música, a autoria toda é minha, e eu pus ele como parceria nessa música, né? Ele estava na TV, então a intenção era dessa música ser divulgada. Então, aí eu volto agora para a TV lá junto com o Paulo e com o Silvio, e vou trabalhar com quem? Paulo Eduardo, meu ídolo. Né? Então, é essas questões que a mídia faz, esses encontros, né? De você reencontrar pessoas, né? E trazer ideias novas. Né? Paulo, tinha falado para a esposa dele, Ana Paula, aqui. Toda vez que eu vejo ela, eu falo assim, eu estou apaixonado pelo seu marido. Daí ela fala, acho que ela, para não deixar eu ficar tão vermelho, ela fala, você não é o primeiro. Mais um. Mais um. Mais um. Porque é uma sumidade, né? O Paulo, dessa visão nova que ele tem para o mundo, né? Tem um projeto novo que não pode falar aqui, né? Que está sendo desenvolvido. E eu acho que vai acabar com muito dos crimes que está sendo acometido hoje, né? Eu espero que isso vá para o mundo, não só para a Limeira, mas vá para o mundo. Então é nesses encontros, né, que a gente vai falando, vai se expressando, vai aparecendo novas ideias, né? Então é isso, pessoal. Miriam, eu te agradeço a vocês. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho porque eu tenho um outro compromisso. Uma foto oficial. Não é mais importante do que esse aqui, é muito importante para mim, de estar aqui com a Miriam, de estar com todos vocês, né? E que Deus possa abençoar e iluminar a cabeça de cada um, e que saiam daqui cada vez melhor,
aí cantando Quero Te Amar. Quero te amar. Essa música é linda, é linda, é linda. Agora Tá eu vou bom? ter que pesquisar para saber que música. Coloca aí, banda Pé de Passagem, Quero Te Amar, vai aparecer. Tá bom, gente? Um bom dia para vocês, boas conversas e bom aprendizado a todos. Miriam, obrigado, viu? Valeu, Deus te Chiquinho. abençoe. Obrigada, hein? Quando é que eu ia imaginar que o Cabo Chiquinho era compositor de samba? Tem coisa nova aí. Só vivendo e aprendendo, né? Bom, foi comentado aqui agora sobre a tecnologia e trabalho, ok? Tecnologia e trabalho. Será que a gente realmente sempre tem que escolher entre uma coisa e outra? Ou a gente aprendeu que eu tenho que abrir mão sempre de algo, tá? Poxa vida, o que eu faço? Eu vou para a escola ou eu passo mais tempo com a minha família? Será que eu realmente preciso decidir? Eu não posso ir para a escola e dedicar um tempo de qualidade para minha família? Tá? O que eu faço? Eu trabalho por causa do dinheiro? Será que eu sou ambicioso, sou ganancioso? Eu não penso nas outras pessoas? Será que eu não posso trabalhar, buscar meu dinheiro e também ser atencioso e pensar nas outras pessoas? Tá? Então são questões culturais que a gente precisa avaliar às vezes. Por quê? Porque a gente é movido a isso, tá? Eu percebi algum tempo atrás o seguinte: sempre que eu fiz alguma coisa interessante, sempre que eu consegui algo, assim, um divisor de água, sempre que me aconteceu uma coisa legal, como é que começou? Começou quando eu pensei o seguinte: eu sei que eu não devia fazer isso. Eu sei, eu tenho certeza que eu não devia fazer isso, mas eu vou fazer. Por quê? Porque a vida toda você ouviu alguém dizer que aquilo não era para você. E quem falou não te falou por mal. Falou porque também ouviu alguém dizer aquilo. Agora a questão nossa é o seguinte: até quando nós vamos nos permitir ser escravos daquilo, vamos ficar atrelado àquilo que a gente ouviu a vida toda? Muita coisa foi boa? Foi. E outras? Eu costumo citar o seguinte: às vezes você vê uma criança fazer alguma coisa e a mãe, claro, quer cuidar, quer tomar cuidado. Não faz isso, você vai se machucar, toma cuidado, não vai, fica aí, fica sentadinho. Eu falo assim, ó, se a mãe da Rebeca Andrade falasse isso, tá? Ela não seria a Rebeca Andrade, ok? Não seria, tá? Ela foi uma fantástica na ginástica. Será que a mãe dela nunca pensou, poxa, se a minha filha cair daí, se machucar? Sim, com certeza caiu, ok? Agora, nós estamos fazendo o quê? Tem uma música lá de uma banda, Engenheiros do Havaí, que ele diz: eu não vou passar pro meu filho a pampa pobre que eu herdei do meu pai. Ok? Será que a gente não está fazendo, às vezes, passando os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas? Já não bastava a gente ter sofrido e a gente ainda está passando para frente. Uma vez uma aluna chegou para mim, estava fazendo aula de inglês comigo, ela falou: professora, por que eu tenho que saber isso? Eu falei: para não morrer de fome. Ela virou para mim e falou: minha mãe falou a mesma coisa. Estamos alinhadas. Então, muitas coisas a gente precisa fazer. Por quê? Porque eu quero, porque eu gosto, porque nossa, eu estou apaixonado? Não, mas você simplesmente precisa fazer. Ah, mas eu não fiz isso, não fiz, por isso que eu estou aqui pisando em brasa. Agora, você não precisa seguir o mesmo caminho. Ok? Então, nós precisamos começar a ter uma nova visão. Já temos, tanto temos que estamos aqui. Mas, muitas vezes, essas coisas que a gente tenta, que a gente finge que não nos afeta, que a gente já esqueceu, já tirou de letra, não tem mais nada a ver, mas ainda machuca. E ainda nos segura, tá? Eu vou chamar uma pessoa aqui para falar apenas 10 minutos sobre isso. E é uma pessoa que entende só um pouquinho disso aí. Pode ser, Elaine? Aqui tá parecendo igreja, né? 10 minutos contados, hein? Vai lá. Me ajuda, porque é difícil falar só 10 minutos. Bom dia a todos. Essa introdução da Miriam, eu fiquei ali refletindo, ela falando, né? E como é importante a gente quebrar paradigmas que são nos colocados de forma criteriosa, de forma impiedosa, talvez seja essa a palavra. 10 minutos vai ser muito pouco, mas
quebrar isso e entender que uma mulher, ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, claro que não entrando no limite alheio, fazendo mal a si ou ao próximo, mas se eu quiser empreender, eu posso. E quando eu era pequena, alguém falava, minha avó falava assim, nossa, você vai ser a mulata do Sargentelli, porque eu cresci, como o Brasil é um país miscigenado, eu cresci numa família miscigenada e as minhas tias, às vezes eu ia para casa da minha avó, minha mãe fazia uns rabinhos assim, né? Ninguém sabia mexer no cabelo black, no meu cabelo crespo, e aí ela falava desta forma, né? E eu falava assim, mas eu não quero, eu pensava, eu não quero ser isso. E uma mulher negra, quando ela entra para a escola, ela é a preterida. Indubitavelmente ela é a preterida. E não desfazendo das outras etnias, mas uma pessoa branca jamais vai entender o que é isso. Mas as negras, os negros e principalmente a mulher negra vai saber o que é isso. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu cresci, eu me vi numa situação que eu trabalhava e eu queria ser alguém que eu sempre quis ser desde a 6ª série. E muitas pessoas nesse meu caminho falavam assim, o que você quer ser, Deus faz e isso não existe. Não precisa ser psicóloga. Se você acreditar em Deus, você não precisa de nenhum psicólogo. Mas era o meu sonho. Então eu ouvia por aqui, soltava por aqui, e eu fui atrás desse sonho. E quando eu consegui concretizar esse meu sonho, eu trabalhei numa outra cidade, em Atibaia, e quando eu voltei, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu falei, bom, eu amo moda, eu vou pro mundo da moda. E lá eu fui empreender. E quando eu comecei a empreender, as pessoas falavam assim, mas vai dar certo? Mas isso e aquilo outro. E eu falei, eu vou fazer dar certo. Fale o que quiserem falar, eu vou fazer dar certo. E assim eu o fiz. Por 14 anos, ainda tenho, né, um ramo aí, um braço ainda dentro desse empreendedorismo, dessa forma. Mas, paralelo a isso, eu sempre cliniquei. Fui para a clínica, nunca consegui sair da clínica. Meu consultório, inclusive, é na rua e na calçada do nosso amigo Cabo Chiquinho aí. Né? Então, há 15 anos eu empreendo também na área da saúde e de uma forma mais propícia, com dependência química e codependência, e de uma forma bastante intensa. Agora eu também sou implementadora da NR1 e saúde mental empresarial, e indo na contramão de tudo aquilo que me falavam, eu estou aqui. Eu estou aqui, nós estamos aqui, porque cada um de nós que aqui estamos acreditamos que nós podemos fazer algo diferente, não só para nós, mas para a nossa sociedade, para o mundo. Fiquei 5 anos fazendo rádio, na Rádio Magnífica, com um programa chamado Dependência Química Tem Jeito. E quando a gente entrelaça essa realidade, por exemplo, no mundo corporativo, quem é dono de empresa aqui sabe que na segunda-feira a gente tem um déficit bastante grande presencial e de absenteísmo. Mas eu não vou falar só da questão empresarial, eu vou falar de uma questão individual. Nunca na história da humanidade se ouviu falar, se imaginou-se a evolução que nós temos hoje, tecnológica. Nunca ouviu falar que pessoas do outro lado do mundo poderiam estar conectadas com você num estalar de dedos. Basta a gente pegar esse bichinho chamado celular aí, que a gente já se conecta com alguém lá da China, né? Eu tenho paciente na China e eu me conecto e vou lá, faço meu atendimento, tá tudo certo.
né? A gente está conectado, mas ao mesmo tempo nunca se viu tantas pessoas adoecendo mentalmente. Peraí, mas se eu consigo estar próxima de quem eu quiser e ao mesmo tempo eu tenho o Brasil é o país mais ansiogênico do mundo. E aí eu tenho pessoas adoecendo com ansiedade, com crises de ansiedade, de pânico, com depressão, com pessoas não conseguindo se sociabilizar. Às vezes a pessoa ela se arrasta, vai para o trabalho porque tem que ir, mas a hora que ela pode, ela se enfia dentro do seu quarto e ali ela não quer ver mais ninguém. Aí eu não consigo ter um diálogo mais com ninguém, porque eu que sou falante, de repente eu não quero mais conversar com ninguém. E aí quando a gente olha, por exemplo, para os empresários principalmente, né? Infelizmente a gente vê pessoas que querem alcançar algum objetivo, querem fazer alguma coisa diferente no mundo, para si, para os seus, e de repente se esbarra ali com questões de impostos absurdos, com questões outras que vão travando esse homem, essa mulher, e às vezes são empresários extremamente bem-sucedidos, porém, no seu ciclo familiar, extremamente deficitário. Às vezes, mas nem tão poucas vezes assim, consigo próprio, a cabeça está ali ruminando, a cabeça está ali a 1 milhão por hora, porque não se reconhece mais, porque não sabe nem quem é, porque fica naquela pilhagem e não consegue desfrutar daquilo que Deus te deu de graça e ainda te escolheu para vir para o mundo, que é a sua vida. Porque quando a gente fala de vida, a gente tem que viver a vida em abundância, com gozo, com prazer. Temos que trabalhar sim. É daí que a gente tira todo o nosso conforto que o mundo pode nos oferecer. Só que isso ainda é pouco. É muito pouco, porque quando você está com você mesmo, você com os seus pensamentos, com aquilo que ninguém enxerga de você, mas só você sente, é aí que mora a tua riqueza. Então eu preciso estar bem comigo mesmo. E aí a gente fala um pouco de psicofobia, né? Porque as pessoas estão tão adoecidas, mas ao mesmo tempo tem um preconceito tamanho de buscar um profissional dentro da psicologia, até porque nem sabe o que esse profissional faz, muitas vezes. Tem um preconceito tamanho de às vezes buscar um psiquiatra, porque não está dando conta da demanda tão grande que a sua própria vida está te cobrando. E aí você vai se arrastando e daqui a pouco você se enquadra num burnout, daqui a pouco você se enquadra num quadro ou estado depressivo, daqui a pouco você não está dando conta de você. E infelizmente as estatísticas não mentem e a gente vê um percentual altíssimo de suicídio entre os empresários. Eu estou falando de empresários, mas eu poderia abrir esse leque para muitas outras situações, mas eu vou me deter aqui as questões empresariais. Agora eu vou detê-la. Já estou encerrando. É importante que além daquilo que você tem como objetivo de vida, cuidar da sua saúde mental. Eu tenho como lema, depois quem quiser entrar no meu site vai ver. Cuide da sua saúde mental, porque é ela que vai levar você para onde você quer chegar. Sem saúde mental você vai até um certo ponto, depois você sucumbe. Então é importantíssimo. O MTE está aí, reconhecendo a necessidade de que precisamos olhar para a saúde mental das empresas e das pessoas, não porque são tão interessados em saúde mental, sabemos disso, principalmente nós do ramo da psicologia sabemos disso, mas porque a consequência disso está extremamente onerosa para as empresas. Então a gente vai surfar nessa onda e vamos entrar com tudo, entendendo que aonde tem business,
tem pessoas. E se tem pessoas, elas precisam estar sadias. Muito obrigada. Bom dia a todos.